Olá! Hoje o nosso foco é o capítulo 16 de Juízes, a famosa história de Sansão. Isso aí. E a gente já começa com uma cena impactante em Gaza, né? Um lugar-chave para os filisteus. Pois é, ele vai até lá, se envolve com uma prostituta e os moradores ficam sabendo. Tentam armar uma emboscada para ele de manhã. Só que ele acorda no meio da noite e, bom, ele simplesmente arranca os portões da cidade. Tipo os portões inteiros, com postes e tudo. E não só arranca, ele carrega nos ombros até o topo de uma colina. Que jeito de se apresentar, né? É uma demonstração de força quase sobrenatural, né? Mas já mostra um pouco da complexidade dele. Esse capítulo é muito sobre isso. Esse poder imenso que vem de Deus, mas também uma fraqueza, uma vulnerabilidade muito humana. E essa vulnerabilidade fica bem clara logo depois, quando ele se apaixona por Dalila, lá no Vale de Sorek. Ah, Dalila. Aí a história toma outro rumo. Os líderes filisteus veem uma chance ali. E que chance! Oferecem a ela uma fortuna, são 1.100 moedas de prata de cada um deles. Era muito dinheiro na época, né? Uma quantia absurda. E o objetivo era claro, descobrir o segredo da força do Sansão. E a Dalila, bom, ela aceita a proposta. E começa aquele jogo, né? De sedução, de pressão. Na primeira vez, ela segue uma dica falsa dele. Amarra com cordas de arco frescas, ainda úmidas. E ele Arrebenta como se não fosse nada. Ele estava meio que brincando com a situação ainda, parece. parece mesmo. Na segunda, ela usa cordas novas, que nunca tinham sido usadas. Mesmo resultado, ele quebra como se fossem fios de linha. A gente se pergunta, né? Por que ele continua nesse jogo perigoso? Exato. Ele não percebe o risco. Ou será que, sei lá, se acha invencível? É fascinante pensar nisso. Talvez um pouco de arrogância, né? Ou talvez ele subestimasse a persistência dela, porque ela não desiste. Na terceira vez, ela tece as 7 tranças do cabelo dele nos fios do tear. Ele tinha dado essa dica falsa também. E mesmo assim, quando ele acorda, ele arranca o pino do tear e leva o tecido junto. Tipo, a paciência dele devia estar acabando, mas a dela não. A pressão só aumenta. E aí ela muda a tática. Vai pro lado emocional, né? Aquela chantagem. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim o suficiente para contar seu segredo? Dia após dia, insistindo nisso. Exato. O texto diz que ele ficou importunado a ponto de querer morrer. Uma pressão psicológica imensa. E aí ele cede, conta tudo. Que era nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento e que a força estava no cabelo, que nunca podia ser cortado. É importante entender esse voto de nazireu, né? Não era só o cabelo, era um conjunto de regras. Não beber vinho nem bebida forte, não tocar em cadáveres e, claro, não cortar o cabelo. O cabelo era o sinal visível dessa consagração total. Era o símbolo da aliança dele com Deus, de onde vinha o poder. Exatamente. Ao revelar o segredo do cabelo, ele estava, na verdade, expondo a raiz da sua força e da sua identidade ligada a Deus. E a traição vem logo em seguida, né? Dalila não perde tempo. Faz ele dormir no colo dela, chama um homem para cortar as 7 tranças e o texto é muito direto. E a sua força se retirou dele. Acabou ali. Os filisteus então chegam, finalmente conseguem prender ele. E aí vem a parte brutal. Vazam os olhos dele. Uma humilhação terrível, né? Além de tirar a força, tiram a visão. E o levam de volta para onde? Para Gaza. A mesma Gaza de onde ele tinha carregado os portões. Agora ele volta como prisioneiro, cego, para ficar moendo grãos na prisão. E tem aquela frase que marca muito. Ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. É forte isso. Muito forte. Mostra que a perda da força não foi só pelo cabelo cortado. Foi algo mais profundo. Foi a quebra do voto, a desconexão com Deus. O cabelo era o sinal externo, mas a causa real foi a violação da consagração dele. Mas a história ainda não termina aí. Na prisão, o cabelo dele começa a crescer de novo. É um detalhe sutil, mas importante para o final. Enquanto isso, os filisteus estão em festa. Uma festa enorme no templo de Dagon, o deus principal deles, comemorando a captura do Sansão, agradecendo ao seu Deus por isso. E no auge da festa, para humilhar ainda mais, eles mandam buscar o Sansão, cego, para divertir a multidão. Imagina a cena. Colocam ele lá, no meio do templo lotado,
provavelmente entre as colunas centrais que sustentavam tudo. E ali, ele pede para o rapaz que o guiava para ajudá-lo a sentir as colunas, a se posicionar. E faz uma última oração, uma oração bem intensa, pedindo a Deus força só mais uma vez, para se vingar pelos seus 2 olhos. É um pedido de vingança, mas também o último ato ligado à sua força divina. Ele se firma entre as 2 colunas principais e, com um último esforço, empurra as colunas com toda a força, gritando: "Morra eu com os filisteus!" O templo inteiro desaba. Mata ele, os líderes filisteus e milhares de pessoas que estavam lá. O próprio texto destaca isso. Ele matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. É um final... uau! Dramático, trágico, uma mistura de vingança, talvez um tipo de sacrifício, né? E o cumprimento de um destino bem peculiar. E apesar de tudo, o texto faz questão de lembrar que ele liderou Israel por 20 anos. Exatamente. Essa trajetória toda, uma força descomunal, mas também fraquezas muito humanas que foram exploradas. A traição, a queda e esse final explosivo. Levanta muitas questões, né? Com certeza, fica para a gente pensar como que a gente lida com dons especiais, com grandes responsabilidades, qual o peso das nossas escolhas. E principalmente, né? O que acontece quando a confiança é quebrada de uma forma tão profunda? A história não dá uma resposta simples, mas... Mas deixa essa reflexão, né? Sobre a relação complexa entre poder divino, falha humana e as consequências, às vezes devastadoras, das nossas ações. Exato. Fica aí essa provocação para quem nos acompanha a continuar pensando sobre esses temas.